só complementando um pouco assim, o que a Laís falou, tem uma coisa que é super interessante, que é o artista, de um modo geral, o cara que tem a vocação de ser artista, ele é um cara especial no contexto em que ele está. É um cara que tem uma angústia maior, uma indignação e uma vontade de mudar as coisas. Então, na hora que a gente oferece as oficinas, você chega numa comunidade que moram, às vezes, 60 mil pessoas, atinge 60 mil pessoas com a comunicação e abre vagas para oferecer uma oficina de cinema e aparecem, se inscrevem 140 pessoas, 150, que é em média o que acontece, aí você tria, através de um método de redação, 20 pessoas que parece que vão absorver mais aquele momento. Aqueles 20 que vêm são 20 pessoas especiais numa comunidade de 60 mil. Isso é muito significativo, porque o Brasil, na verdade, a gente, falando de um modo meio macro, de política, de utopia e de pragmatismo, a gente precisa potencializar essas pessoas que têm brilho nos olhos, né? Porque senão as comunidades acham que potencializar é conseguir tirar um cara que seja candidato a vereador, que vai por um jogo que é um jogo que não está dando certo, né? Um jogo de poder meio mesquinho, em que o que está é a capacidade de estabelecer relações, fazer troca, de chegar no poder, pelo poder, e depois distribuir esse poder. É uma reprodução do coronelismo, né, moderno, contemporâneo. É pobre isso, entendeu? Então, é muito importante, enquanto cidadania, enquanto transformação, eu sinto que essa assim, eu me sinto fazendo uma revolução, ou participando de um movimento de revolução que está acontecendo em vários lugares, que é conseguir instrumentalizar e dar ferramenta para essas pessoas que têm brilho nos olhos, realizarem coisas, saírem do ostracismo, terem uma oportunidade de se expressar e de fazer coisas, não por aquele jogo que é um jogo viciado de poder, um jogo de cartas marcadas e tal, mas pela arte, pela expressão artística. Então, tem muita gente fazendo isso hoje no Brasil, dando a possibilidade de que meninos produzam música, ou façam teatro, ou trabalhem com marcenaria. Isso eu acho que é o aspecto transformador. Então, o que é legal na experiência das oficinas, que você sabe disso muito melhor que eu, é que as pessoas que vêm fazer as oficinas são muito especiais, e os vídeos acabam ficando vídeos especiais. A gente assiste os vídeos e são muito interessantes o depoimento que eles têm sobre a vida, sobre a comunidade deles. Eu lembro de um que eu vi em Volta Redonda, por exemplo, que era a gente estava num bairro que era um bairro mais carente de Volta Redonda, e era um bairro muito pobre, em que ainda era um depósito de resíduos da usina de Volta Redonda, um cal branco, alguma coisa que os caras usavam lá na açaria, e depositavam um pó que aquilo ventava, incomodava muito. Você falava, essa comunidade está exposta a alguma coisa muito baixaria. E aí isso se falava na cidade. Pô, aquela comunidade que está lá jogada e que ainda está... Só que isso, para a autoestima de quem mora ali, é um negócio terrível, né? Porque as pessoas falam abertamente, os infelizes que estão no pior lugar do mundo, só que os caras moram ali, criam seus filhos ali. E ali eles fizeram um vídeo, que foi um vídeo que eu achei sensacional, o videozinho que esses meninos fizeram, que era, a sinopse rapidinha, era um negro de meia idade, meio gordo, no ponto de ônibus, ele olha e vê uma negra, mulata, gorda, entrando no ônibus, indo. E ali na historinha ele se apaixonou por ela naquele momento. Aí ele vê o ônibus, e o nome do ônibus estava escrito o bairro deles, em que a gente estava, que o filme chamava, o nome do filme era o nome do bairro deles, que eu não lembro agora, estava escrito ali, o ônibus vai. Aí ele fica pensando, e, não posso perder essa mulher. Ele pega o próximo ônibus que vai para o mesmo bairro e vai para o bairro dela, de ônibus. Chega lá e começa a descrever, o filme é ele indo em vários grupos, os meninos jogando bola, ele chama os meninos e conversa com os meninos que estão jogando bola, vai no açougue, vai não sei aonde, e começa a perguntar para achar essa mulher. Só que ele descreve ela da maneira subjetiva dele, uma mulata linda, que não sei o que, ninguém indica o caminho dela. Mas vai todo mundo juntando com o menino, e ele vira um exército de Brancaleone andando pelo bairro, eles fazem um documentário sensacional do bairro com isso, vão em vários lugares, ninguém acha a mulher, e eu falando, claro, no final ele vai achar ela, eu vou ficar super emocionado. Ele não acha ela no final, e aí ele encontra um monte de gente e fala, eu não encontrei o amor de fulana que eu queria, mas eu descobri o amor pelo bairro tal, e o filme termina com isso, dele dizendo que ele encontrou o amor por aquele bairro. Sensacional, entendeu? Então, isso que é muito legal. E aí eu penso, quando a gente vai falar de favela, a gente sempre faz aquele olhar importante que tem acontecido, mas é diferente, é um olhar estigmatizado da violência. Ele não tocou na questão de revólver, não tem um tiro, é outra coisa, o cara está falando de afeto, de autoestima,
Então, eu acho que o barato de fazer isso, e na verdade também o que eu acho no fundo, é que a gente, eu e a Laís, acabamos sendo apenas facilitadores. Os processos estão acontecendo, as demandas estão acontecendo. Eu acho que o papel de todos nós é, na medida do possível, a gente facilitar que essas coisas aconteçam. Então, a gente não está inventando a roda, a gente se juntou no trabalho de oficinas com o trabalho da Moira, com o seu trabalho, entendeu? Estamos encontrando meninos que já são legais, porque tem ONGs na comunidade que já estão trabalhando com eles, que já estão potencializando eles. Se juntamos com o Educarrede da Fundação Telefônica, que não está começando agora com a gente, é um projeto de instrumentalizar, de fornecer ferramentas para professores da rede pública, de escolas, que é um projeto que já existe há alguns anos e que está funcionando e atuando. Então, a gente entrou como um braço parceiro do Educarrede. Então, a gente não está inventando a roda, nem estamos começando nada, mas estamos assim, facilitando para que esses processos, que eu acho que são uma tendência minoritária, se fortifiquem, né? Acho que essa é a sensação. Uma coisa assim que também a gente o tempo inteiro pensou na hora de bolar o portal, assim, a nossa experiência vem da experiência na periferia, mas o portal ele não tem o objetivo de conversar com o jovem da periferia. Ele tem o objetivo de conversar com o curioso, aquele que tem vontade de experimentar, de pôr a mão na massa e descobrir o que é o audiovisual, independente da sua classe social, independente da sua idade. Né, assim, essa experiência do dia a dia foi muito importante, sem dúvida nenhuma, até para a gente entender o que é uma pessoa que não sabe nada e o que ela precisa saber, quais são os primeiros passos. Né? Mas eu acho que o que eu acho bacana também, assim, que o tempo inteiro esse portal, assim, eu fiz pensando muito em mim mesma, assim, eu queria entrar nesse portal. Quando eu estava começando, se ele existisse, eu adoraria, entendeu? Assim, então, acho que a gente fez muito para a gente também, né? Que eu acho eu acho que quando a gente faz também pensando numa coisa bacana para a gente, fica bacana para qualquer um, fica bacana para todo mundo, né? Eu acho que só dando um depoimento rápido aqui, porque eu acho que essa questão é muito legal mesmo, isso que você levantou, Luiz, dessa questão de como essas pessoas que estão perto de nós nas oficinas reagem ao que a gente leva para elas e o que elas devolvem para nós, o que elas entregam de coisa boa para nós. Realmente é uma coisa fantástica. A gente fez uma matéria, eu não me lembro em que cidade, se não me engano, em Grajaú, mas foi muito interessante porque, aliás, mais de uma matéria, na verdade, sempre perguntam, né? Mas a questão principal dos filmes é a violência? Né? E é muito engraçado que se a gente pegar todos, né, não tem. Talvez tenha um ou dois que falem no assunto, mas não tem. E eu acho que isso acontece, e isso também tem relação com o portal, embora ele não seja voltado para comunidades carentes diretamente, ele é um portal aberto mesmo, para quem quiser entrar. Mas eu acho que o que acontece é o seguinte, quando a gente tenta potencializar um pouco do espírito das pessoas, tenta colocar o espírito para fora, quando a gente oferece a possibilidade dessas pessoas se expressarem com sinceridade, com verdade, é incrível, mas o que vem é sempre coisa boa. Então isso eu acho que é uma coisa fantástica, assim, que faz a gente acreditar muito mais nas pessoas, e acho que o portal, tomara que ele possa desenvolver a criatividade e esse afeto nas pessoas, porque eu acho que quando a gente põe o nosso espírito para fora, é sempre o afeto que vem. Na verdade, é o que a gente tem, e tomara que o portal possa fazer isso com todo mundo que acesse.